passar a palavra para a Mirela para a gente fazer um bate-bola em torno a essa reforma previdenciária. Dizem que o economista ele sempre tem várias respostas para qualquer pergunta, né? Então, eu vou falar onde eu concordo com a resposta que vocês deram e onde eu discordo. Eu concordo que a reforma da Previdência é a mais urgente por um ponto que o Ulisses trouxe, que é super relevante, que é o grau de envelhecimento da nossa população. Não sei quantos de vocês já tiveram o prazer ou o desprazer de fazer aquele desenho que a gente vê no colégio da pirâmide etária e tentar ver a projeção do IBGE, o que vai acontecer. Se vocês fizerem, eu já vou acabar aqui com a surpresa, mas a gente vira um sarcófago em 2060. Ou um caixão. Literalmente. Escolher, literalmente, é divertidíssimo. E o ponto que a gente trouxe, por exemplo, comentando da história da Grécia, hoje a gente tem na Grécia pessoas que recebem 25% do benefício previdenciário que elas recebiam antes da crise grega. Não é um corte de 25%, é um corte de 75%. Sendo que, se você perguntar, provavelmente, para qualquer aposentado no Brasil, a renda dele vira a renda da família. O aposentado brasileiro médio ele não está na Europa, num cruzeiro, curtindo a vida. Ele está pagando as contas do neto, ajudando a educação, comprando comida, enfim. Então, nesse sentido, eu concordo muito com o que vocês colocaram. A reforma da Previdência ela é extremamente urgente, porque não dá para a gente manter o sistema de repartição, que é o que a gente tem hoje, ou seja, eu pago os meus avós, os meus filhos vão me pagar, e por aí vai, porque a gente está envelhecendo rápido demais. Se a gente já tem a carga tributária que a gente tem hoje, as dificuldades de pagar, imagina com cada vez menos pessoas alimentando esse sistema para conseguir migrar. Só que eu acho muito bonito você falar sobre o sistema ser sustentável em 2080 se você quebrar o país em 2030. Então, também migrar completamente para um regime de capitalização, uma coisa à la Chile, uma discussão parecida com os Estados Unidos, não necessariamente resolve o problema. Então, não é nem só que a reforma da Previdência seja a mais urgente, a mais importante, é que ela é a mais difícil de negociar, a gente vai ter que tratar toda uma gama de desigualdades, e aí eu falo que eu me resguardo o direito de ser mulher e poder fazer certas críticas, por exemplo. Eu posso me aposentar 5 anos antes do meu marido, dependendo da profissão que eu escolho. Um bombeiro se aposenta antes. E aí vamos dar o exemplo que eu falo que é o combo master, professora. O auge da capacidade intelectual de alguém que, como nós, investe em conhecimento, não é aos 20 e poucos anos, não é aos 30 e poucos anos, é conforme a gente vai ganhando capacitação técnica e produtividade. Hoje, a gente tem casos de professoras, e eu vejo casos no banco de pessoas que poderiam fazer isso, que podem se aposentar aos 45 anos. A expectativa média dos brasileiros que aqui estão comigo não é 60 anos, não é 65 anos. A gente goza de uma qualidade de vida, de um acesso à saúde, de um acesso à segurança, que leva a nossa expectativa de vida muito para o alto. Então, eu estou pegando a pessoa no auge da produtividade dela, quando ela ainda tem muito a contribuir para o país, e tirando ela do mercado de trabalho. Isso é nocivo do ponto de vista intelectual. A gente tem casos de países onde você vê realmente uma taxa de suicídio, por exemplo, entre os idosos muito grande, e as pesquisas que apontam para esse lado falam muito sobre a importância de você ter uma vida profissional, né? Você ter uma vida social e como que isso encaixa no dia a dia das pessoas, e você ainda tem todo esse impacto econômico-financeiro, essa perda de produtividade, você deixar de ter gente trabalhando quando a nossa taxa de fertilidade hoje já não substitui as pessoas. Por que eu falei que eu não concordo 100% com isso? Porque eu falo que, do ponto de vista bastante específico que eu defendo, eu acho que a reforma trabalhista talvez seja mais importante culturalmente do que a previdenciária, por uma simples razão. A previdenciária a gente está discutindo essencialmente para resolver o problema fiscal do país. A trabalhista ela pode levar a gente a repensar a cultura do nosso país. Essencialmente, só pensa em previdência, com o perdão da palavra, quem está na cara do gol ou quem trabalha no nosso ambiente. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer ou o prazer de conversar sobre a reforma da Previdência com seus familiares, enfim, com pessoas que nunca pararam para pensar o tema. Das duas, uma, a pessoa vai falar que não tem déficit, ou ela vai falar que não faz a menor ideia de qual é a solução. Mas a gente não se preocupa com previdência no longo do caminho. Quantas pessoas efetivamente contribuem para um PGBL, fazem a otimização tributária, lembram que um VGBL, na verdade, é um seguro, que ele tem uma questão também de sucessão, e por aí vai? Pouquíssimas. Reforma trabalhista pega todo mundo. Não tem praticamente brasileiro que esteja, a partir de uma certa idade, pensando no seu futuro profissional, que esteja inserido no mercado de trabalho ou deseje ser parte dele. Então, a gente pode mudar a forma como as pessoas pensam o seu investimento em educação.
A gente pode pensar a forma como as empresas avaliam o que é a sua força de trabalho, o que é flexibilidade, por aí vai. Então, eu sei que, na verdade, foi a resposta, se eu não me engano, que teve a menor taxinha, mas eu sou extremamente defensora da reforma trabalhista, fiz um paper sobre isso, porque a gente realmente acredita que ela pode mudar a cultura. Qual é o lado ruim da reforma trabalhista, ao contrário, talvez, da política, que a gente vai ver no papo de bar o tempo inteiro, ou da previdenciária, que tem um impacto fiscal tão óbvio? Eu não consigo quantificar para vocês qual é o efeito da reforma trabalhista. Eu consigo falar que ela vai afetar todos nós, eu consigo falar que ela tende a ajudar a vida das empresas, ela pode gerar mais empregos, mas, num primeiro momento, ela pode, inclusive, ser negativa. A gente tem que ter o cuidado de garantir que todos os brasileiros vão ter o acesso ao tipo de informação, ao tipo de formação que precisam para se inserir nesse novo mercado de trabalho, nessa nova realidade. Então, ela talvez seja mais mal precificada, mas, em alguma medida, talvez até tão importante quanto a reforma da Previdência. Isso, assim, eu acho que a educacional ela vem a reboque. Por que a gente precisa da educacional? Para conseguir fazer as pessoas estarem inseridas corretamente no mercado de trabalho, buscarem o seu sustento, terem a sua independência e poderem contar com a reforma da Previdência na medida em que o Estado tem o seu direito e o seu dever de ajudar a gente. Mas lembrando que, individualmente, nós também temos que nos responsabilizar pela nossa própria vida. Só que sem a política a gente não entrega nada. Então, essa é a minha versão de todos aqueles tópicos ali.